Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente com mais uma live para vocês. Hoje com um grande diretor aí de São Paulo, o César Julien, contador, empresário, especialista em estratégia tributária e gestão contábil. À frente da MTW São Paulo Faria Lima, César alia sólida experiência em contabilidade consultiva, planejamento tributário e gestão financeira, auxiliando as empresas e empresários na tomada de decisão estratégicas e na otimização dos resultados. Então, sem mais delongas, com vocês, César Julien. Bom dia, Fabiano. Meu amigo. Bom dia, pessoal, tudo bem? Muito bem, Fabiano. A gente vai falar hoje aqui sobre as opções obrigatórias referentes ao Simples Nacional dentro da reforma tributária, né? Que é uma novidade esse ano, e essas opções obrigatórias, elas terão que ser feitas em setembro, que está aí, né? Já acabamos de entrar em julho, então nós temos julho, agosto e já é setembro. Muito bem. Na realidade, apesar do prazo estar chegando bem perto, tem se falado muito pouco isso, né, no meio das empresas, no meio empresarial. Basicamente, serão feitas duas opções, que aparentemente é uma coisa simples, faz a primeira, faz a seguinte, só que na realidade tem muita coisa envolvida por trás disso e que vai impactar diretamente na carga tributária dessas empresas do Simples Nacional. Muito bem. Qual é a primeira opção que vai ser feita? A primeira opção a ser feita é, na realidade, a antecipação do que sempre foi feito em janeiro, ou seja, até hoje, no mês de janeiro de cada ano, todas as empresas que querem aderir ao Simples Nacional sempre fizeram, né, ao longo de todos esses anos, no mês de janeiro, é uma data conhecida por todos, né, por todas as empresas. Então, no mês de janeiro, elas fazem a opção para ou entrar no Simples Nacional ou sair, e assim permanecer durante todo o ano calendário. Em função da reforma tributária, essa opção tradicionalmente feita em janeiro, ela foi antecipada para setembro do ano anterior. E a primeira vez em que isso vai acontecer será nesse setembro próximo, ou seja, agora em setembro as empresas vão ter que fazer a seguinte opção. Primeiro, as que não são do Simples Nacional neste momento vão ter que, se quiserem ser do Simples Nacional a partir de janeiro de 2027, vão ter que fazer a opção agora, em setembro, e não mais em janeiro, como sempre foi feito, ok? E as empresas que atualmente estão no Simples e quiserem sair do Simples Nacional a partir de janeiro próximo, 2027, vão ter que fazer essa opção agora em setembro, ok? Então, a primeira opção diz respeito a essa antecipação. Agora, veja, as empresas que já estão no Simples nesse momento e querem continuar, elas não têm que fazer opção nenhuma. Elas simplesmente serão automaticamente mantidas no Simples Nacional. Então, essa opção é para as empresas que querem entrar no Simples a partir de janeiro próximo ou sair a partir de janeiro próximo. E as que já estão e querem continuar, elas então não fazem nada e são automaticamente mantidas. Muito bem. Isso significa o seguinte: sempre houve um tempo até o fim do ano, não é? E não só até o fim do ano, ao longo do mês de janeiro, né, para que as empresas decidissem, fizessem suas contas, suas análises e o seu planejamento tributário para fazer a avaliação sobre o que vale mais a pena permanecer do Simples, sair do Simples. Este ano, essas análises e esse planejamento vai ter que ser feito com antecedência. Ok? E não, vamos dizer, não vai nem poder esperar até o mês de setembro, porque essa opção que está sendo antecipada, ela terá que ser feita até o dia 30 de setembro. Então, esse é um ponto que tudo isso tem que ser antecipado para que em setembro seja feita essa opção. Muito bem.
Agora, veja só, vamos supor que uma empresa que não está no Simples hoje faça a opção para o Simples Nacional, a partir de janeiro de 2027. Mas vamos supor também que faça essa opção agora, no dia 30 até o dia 30 de setembro. Vamos supor que por algum motivo, ao longo do mês de outubro ou novembro, essa empresa se arrependa, ou seja, eu estou fora do Simples, eu optei por entrar no Simples em janeiro, mas eu me arrependi, por algum motivo não quero mais. Essa opção vai poder ser revertida até o dia 30 de novembro, ok? Por quê? Isso está na lei, isso vai ser feito normalmente sem nenhum ônus para a empresa. Da mesma forma, se a empresa optar por sair do Simples, não é? Ela está no Simples hoje, ela quiser sair do Simples Nacional, então ela faz a opção para sair do Simples agora em setembro e, por algum motivo, ela se arrepender disso, até 30 de novembro ela vai poder cancelar essa opção e continuar no Simples a partir de janeiro. Muito bem. Agora veja, basicamente, essa é a primeira opção. Agora, a segunda opção, que também vai ter que ser feita em setembro, e aí é uma coisa totalmente ligada à reforma tributária, é se as empresas do Simples, tanto as que já estão, quanto as que vão optar por entrar a partir de janeiro de 2027, vão fazer o recolhimento do IBS e da CBS por dentro do DAS, que é a guia do Simples Nacional, ou por fora. Veja, a partir de janeiro de 2027, o PIS e COFINS estarão extintos, tá? O que acontece hoje? A empresa paga uma única guia, um DAS, e lá dentro tem uma série de impostos distribuídos, ok? Que dá um total, que é o total da DAS. O PIS e o COFINS, que atualmente estão lá dentro, a partir de janeiro vão sair e vai entrar IBS e CBS. Então, essa é uma opção que vai trazer um impacto muito grande para as empresas que estarão no Simples a partir de janeiro de 2027. Por quê? Porque, veja, as empresas que optarem por pagar IBS e CBS dentro do DAS vão ter uma única guia, que é o DAS. Agora, elas poderão fazer a opção de recolher o IBS e a CBS fora do DAS, ou seja, então ela vai ter o DAS com os outros tributos, menos IBS e CBS, fazendo o recolhimento por fora como uma empresa do regime normal. E por isso também está sendo chamado de regime híbrido, né? Porque ela permanece com a DAS, com os outros tributos, e faz o recolhimento da IBS e da CBS por fora, numa outra guia por fora. E isso, nós vamos ver na sequência, vai ter um impacto muito grande na carga tributária a partir de janeiro. Muito bem. Veja, a pergunta que todos fazem nesse momento é: o que vale mais a pena? Essa é a pergunta de ouro. E a resposta, quando eu digo o que vale mais a pena, é para quem vai continuar no Simples, o que vale mais a pena? Optar pelo recolhimento do IVA dual, que é o IBS e CBS, dentro do DAS ou por fora. O que vale mais a pena? A resposta é a seguinte: depende. Vai variar de caso a caso e terão que ser feitas contas e analisar as empresas na sua situação individual. Por quê? Veja só, uma empresa de serviço, por exemplo, que basicamente que não tem insumo, basicamente
ela contrata, ela tem na sua mão de obra, vou dar o exemplo de um escritório de contabilidade. O grande insumo de um escritório de contabilidade é a mão de obra, entre outros, mas o maior é a mão de obra. A folha de pagamento, que é a mão de obra, ela não vai gerar crédito, ok? Agora, pega, por exemplo, uma empresa comercial, varejista, aí tem que fazer todas as contas, porque se ela fizer a opção para recolher por dentro, ela vai ter uma determinada carga de IBS e CBS. E se ela fizer a opção para recolher por fora, ela terá uma carga que tende a ser maior, ou comprovadamente será maior, porém ela vai poder se creditar do que ela compra de seus fornecedores para fazer a revenda, ok? Então, veja só, o que vai determinar se o que vale mais a pena é o IBS por fora ou por dentro é a posição da empresa na cadeia de produção, ok? E isso vai variar de caso a caso e precisarão ser feitas análises, ou seja, vai precisar fazer as contas de empresa para empresa. Porém, com relação aos prazos, veja só, se uma empresa fizer a opção para o IBS-CBS por dentro, essa opção vai valer para o primeiro semestre. Essa opção é semestral, não é anual. Então, ao longo do primeiro semestre de 2027, ela vai poder verificar na prática se isso foi mais vantajoso ou não. No caso dela verificar que não foi vantajoso, ela poderá, em março do ano que vem, de 2027, fazer a opção para recolher por fora a partir do segundo semestre de 2027. Então, veja, a partir de janeiro de 2027, as empresas vão ter a opção anual do Simples Nacional e a opção do recolhimento por fora ou por dentro do IVA dual vai ser semestral, sempre nos meses de março e setembro de cada ano. É um assunto que tem, assim, uma certa complexidade de cálculo devido a, vamos dizer, ou seja, o simples não deixou de ser tão simples assim, não é? Então, basicamente, terão que ser feitas simulações, não é? A respeito de cada cliente e qual é a posição dele na cadeia de produção. Por exemplo, se você... Bom, em resumo, tá? Vamos ter duas opções obrigatórias a serem feitas. A primeira delas, para quem está fora do Simples, se quer entrar o ano que vem, ou para quem está, se quer sair, isso agora em setembro, sendo que em novembro poderá reverter essa opção e se irá recolher o IVA dual, CBS e IBS, por dentro ou por fora, tá? E isso envolve uma série de estratégias, né? Nos casos em que há uma dúvida, né, a respeito do recolhimento por fora ou por dentro, a recomendação é que faça a opção, não é? Do Simples Nacional, para você entrar no Simples, porque depois pode reverter lá em novembro, né? Porque se não fizer a opção do Simples para a adesão ao Simples em setembro, não poderá ser feita essa opção no mês de novembro. Enfim, é um assunto meio intrincado que envolve essas questões de prazos, mas a resposta acerca de o que vale mais a pena deixou de ser
uma resposta objetiva e passou a ser depende, porque tem que ser analisado caso a caso a posição da empresa na cadeia de produção, se a empresa é só de serviço, se ela toma insumos ou não. Em resumo, essas são as opções obrigatórias da Guarda Civil, e vão ter um impacto bastante significativo na carga tributária em 2027. César, vou aproveitar o momento aqui que você trouxe o assunto para nós e vou te fazer uma pergunta para a gente, como se diz, fazer um bate-papo aqui bacana com todo mundo. A primeira pergunta é a pergunta do momento. Empresa do Simples Nacional, que tem 100% do faturamento para consumidor final. A melhor opção é recolhimento do IBS, CBS por dentro ou por fora? Veja, existe um certo consenso não, quer dizer, muita gente, muitos contadores, né, estão afirmando que quando a empresa que é do Simples, vende para o consumidor final, seja esse consumidor final pessoa física ou jurídica, mas principalmente pessoa física, que a tendência é que seja mais vantajoso fazer o recolhimento por dentro. E é verdade que é uma tendência, agora não necessariamente, porque veja só, quem é que vende para o consumidor final? Por exemplo, um comércio varejista, uma loja, ok? Uma loja varejista que está vendendo, por exemplo, material escolar, por exemplo. Então, essa loja, ela compra o que ela revende. E se ela comprar de atacadistas, esses atacadistas que são empresas maiores, essas compras elas estarão com crédito. Então, veja só, se essa empresa tiver num patamar de aproximadamente, vamos dizer, 15% de tributação atualmente do Simples, hoje, e desses 15% tem aproximadamente 4% de PIS e COFINS hoje, ok? Vai chegar em janeiro, essa empresa, se optar por pagar por fora, ela vai pagar aproximadamente 6% do IVA dual lá em janeiro. Então, você pode pensar, bom, se eu pago hoje 4% dentro do DAS, de PIS e COFINS, e quando entrar o IVA dual em janeiro, eu vou pagar 6%, então é mais vantajoso eu continuar. Aí é que está, não necessariamente, porque se a empresa, se essa loja, desse exemplo, fizer a opção para pagar por fora, ela vai poder tomar créditos das suas compras, ok? E aí é que entram os cálculos e a análise, por quê? Veja só, esses créditos vão reduzir quanto desses 6%? Quer dizer, e isso é uma coisa que vai variar de empresa comercial para empresa comercial, a depender da margem e outros fatores. Então, por exemplo, se esses créditos reduzirem em, por exemplo, 2%, empatou. Mas se reduzirem em 3%, então ela vai passar a pagar 3% de IVA dual por fora, ao invés de 4% dentro do DAS. Então, não necessariamente, quando a empresa vende ao consumidor final, ela vai ser vantajosa fazer o pagamento por fora. E nesse caso que eu estou falando, por exemplo, não seria. Agora, veja só, se você tiver um consultório médico não compra insumo. Basicamente, é um consultório, tem ali 3 ou 4 médicos que fazem atendimento de consulta. Qual insumo ele compra? Praticamente nenhum. Ele tem ali funcionário, tem recepção, um atendimento ali, né, 2 ou 3 funcionários, e tem os médicos, que geralmente são sócios desse consultório. E aí, nesse caso, muito provavelmente vai valer a pena fazer o recolhimento por dentro. E veja, ambos os casos, tanto o exemplo do comércio varejista quanto um consultório médico, eles vendem
consumidor final. E um último exemplo, um dentista, por exemplo. O dentista compra insumos, porque não é apenas uma consulta. Você vai no dentista, ele tem uma série de coisas que ele utiliza ali para fazer o tratamento dentário. A depender do volume dessas coisas, desses insumos para fazer o tratamento dentário, poderá ser vantajoso tanto fazer o recolhimento por dentro quanto por fora. Então, volto a dizer, a resposta a essa questão de o que vale mais a pena, mesmo quando a empresa venda ao consumidor final, depende. Eu daria um último exemplo. Tem profissionais que prestam serviços e é só ele, são praticamente autônomos. Nesses casos, com certeza, vai ser para mais vantajoso o recolhimento por dentro. Enfim, mas de qualquer forma, não necessariamente será mais vantajoso só porque vende ao consumidor final. César, aproveitando aqui o seu gancho, que me deixou com uma pergunta aqui na cabeça. O papel do contador nesse momento vai ser um grande diferencial, porque essas análises, se pode ser por dentro, por fora, vai ser papel de vocês, né, que são contadores, consultivos, empresários. Então, eu queria que você colocasse para esse contador que está aí, que se preparando para essas mudanças, que não está se preparando ainda, qual que é o melhor caminho hoje para acompanhar essa questão? Porque tem uma pergunta aqui de um convidado, que é o Vinícius, ele pergunta assim, basicamente, então, se for B2B, é recolhimento por fora, e se for B2B, por dentro. Mas como fazer com a questão das alíquotas que não foram divulgadas ainda? Então, é aquela questão, né? Eu acho que aí o papel do contador vai ser o grande diferencial. Ele está preparado para realmente analisar a vida desse empresário, desse cliente? O que você pensa sobre? Não, veja só, boa pergunta. O que acontece é o seguinte, não foi divulgada a alíquota ainda. Tá? Então, vamos dizer, de 26,5 a 28, é nesse intervalo. Evidentemente, tá, quem é que vai divulgar essa... O governo vai deixar para divulgar isso, fazendo aqui um comentário após as eleições. Né? A tendência é que essa alíquota se aproxime mais de 28 do que de 26,5. Não é? E o fato, quer dizer, o que todos esperam, né, no mercado é que a divulgação dessa alíquota vai ser mais próxima de 28 do que de 26,5. Então, esse é mais um fator de incerteza, razão pela qual, veja só, aqui o Vinícius está perguntando, basicamente, então, se for B2B, é recolhimento por fora. Veja, não necessariamente, Vinícius. Talvez a maioria dos casos, mas não necessariamente. Mas a tendência maior é sim, mas não é assim. Será assim. E quando for B2C, será por dentro. Eu acabei de dar exemplos aqui que variam muito. No B2C, depende muito. Né? De um modo geral, será mais vantajoso por dentro, mas não necessariamente. E, então, em ambos os casos, apesar da tendência de um ser por fora e a tendência de outro ser por dentro, não será assim necessariamente. E terão que ser feitas as análises para isso. E a questão das alíquotas é mais uma variável incerta, porque vai depender dessas alíquotas também. Então, veja só, como resolver isso agora se tem que fazer a opção? A minha recomendação, e a recomendação que tem prevalecido, é você fazer essa opção por fora, faz por fora, ponto. Eu acho que vai ser por dentro, faz por fora, não tem problema. Aí, até novembro, porque veja, a eleição é início de outubro, ok? Aí vai ser divulgado, quer dizer, esperamos, né, a alíquota. Aí teremos até o final de novembro, ou seja, 30 de novembro, para, então, apurar essas análises, esses cálculos, com a alíquota já divulgada. E, se essa alíquota, né, se somar
as outras variáveis der um resultado que não é interessante ser por fora, aí reverte e faz por dentro. Então, é assim que essa é a recomendação geral. Mas basicamente é isso. É fazer a opção por fora e lá em novembro, se concluir que não é a melhor opção, reverte para deixar por dentro. Aproveitando aqui que tem mais 2 perguntas ainda sobre esse assunto. Aí a gente vai aproveitar esse momento para tirar essas dúvidas aqui, ó. Temos aqui uma dúvida do Felps Soares. Um engenheiro que trabalha com uma empresa com vínculo PJ, é melhor por dentro ou por fora? Olha, nesse caso, eu posso afirmar que a grande chance, a grande probabilidade é ser melhor por dentro, tá? Porque veja só, engenheiro que trabalha em uma empresa com vínculo PJ. Então, o que eu estou entendendo? Que ele trabalha numa empresa, tá? E o vínculo é PJ, ok? Ao invés de CLT. Então, ele deve, estou aqui eu imaginando, ele deve emitir uma nota e apresenta a nota, ou seja, ok? Então, ele não vai ter insumo absolutamente nenhum, nem o prolabore dele, porque então ele não tem. No caso dele, com certeza, nesse caso dele e nesse caso do vínculo PJ, será mais vantajoso por dentro. Agora, veja, nesse caso específico tem um ponto importante, porque, veja só, no caso do Soares, eu não sei, ele trabalha numa empresa, ele é engenheiro, a empresa que ele trabalha é uma empresa grande, veja só, se a empresa onde ele trabalha for uma empresa grande, e for uma empresa do lucro real, por exemplo, talvez ela solicite ou pressione que os seus, vamos dizer assim, funcionários, né, que têm vínculo PJ, optem por recolher por fora. Por quê? Porque, veja só, se a empresa que ele trabalha é grande e ele fizer o recolhimento por dentro, a empresa que o contratou vai poder se creditar, sim, porém das alíquotas que estarão distribuídas dentro da DAS, mas são alíquotas menores e o valor que a empresa que o contratou vai se creditar será um valor menor. Então, talvez, não sei se é o caso dele, mas há essa tendência de empresas maiores que contratam profissionais com vínculo PJ solicitarem ou até pressionarem os seus prestadores para optarem para fazer o recolhimento por fora, porque assim eles vão se creditar da alíquota integral, que será um valor maior, o contratante. Por outro lado, isso vai gerar uma despesa, um imposto maior, um tributo maior para o prestador de serviço, que aí, então, ele poderá, numa negociação, compensar com o seu contratante, olha, vou pagar mais imposto. Só que a empresa pode não querer. Percebeu? Então, veja só, isso aí vai desencadear uma acomodação de valores no mercado. Talvez ele consiga um aumento, não do total do aumento do tributo dele, se ele fizer o recolhimento por fora, ou talvez não, mas sim, o melhor para ele é o recolhimento por dentro. Maravilha, temos mais perguntas. Ainda sobre a alíquota de 28% que você citou, quanto seria a alíquota para PIS e COFINS para 2027? Tem essa estimativa? Veja, não, você disse alíquotas de PIS e COFINS? Isso que você... A pergunta da Irene. Dentro da alíquota de 28%, quanto seria a alíquota de PIS e COFINS para 2027? Não, veja só, o PIS e o COFINS deixam de existir no dia 1 de janeiro de 2027, tá? Então, não existe. O fato é, e isso é segundo assim, o cronograma da reforma tributária. Esses dois tributos, o PIS e COFINS, eles vão existir até 31 de dezembro de 2026.
no dia 1 de janeiro de 2027, não existirá mais, vai ser a aposentadoria do PIS e COFINS, e no lugar do PIS e COFINS entrará a CBS, ok? E haverá, veja, haverá um período de anos, né? Acho que não é o tema aqui, mas haverá uma redução. Quer dizer, ela não vai entrar com a alíquota cheia da CBS logo. Então, esses 28%, né? Agora estamos assim, aprofundando um pouco mais, não é exatamente o tema, mas não será aplicado em janeiro de 2027, para quem recolher por fora, né? Os 28%. Vai haver uma redução, e isso está previsto, né? Na reforma tributária, e deverá ser em torno de 6% a 7% aproximadamente em 2027, ok? Então, é isso, pode considerar 6% a 7% para o recolhimento por fora, porque vai ser o que vai entrar no lugar do PIS/COFINS, é a CBS. Com essa redução, para 2027, é em torno de 6% a 7%, para quem recolhe por fora. Para quem recolhe por dentro, aí varia de acordo com a faixa de faturamento. Tá? Uma empresa que fatura aproximadamente, uma empresa do Simples, lá em janeiro, vamos dizer, 60, 70 mil por mês, deverá estar numa faixa aí de uns 13%, 14%, estando no anexo 3 do Simples Nacional. Essa empresa vai ter aproximadamente 4% de CBS dentro da DAS. Ok? Não sei se consegui me fazer claro, mas assim, não tem mais PIS e COFINS a partir de janeiro, aí vai ser a CBS. E o IBS, ele começa em 2029, tá? Só para fazer um adendo aqui. Isso. Inclusive, tem mais perguntas aqui, Júlio. O pessoal está participativo hoje. A Irene mencionou que era a digitação, era CBS mesmo, que as alíquotas do CBS, tá? Ela fez o complemento da pergunta aqui. Ok. Aí, juntamente a isso, JM Contabilidade está perguntando o seguinte: em 2027, só terá a alíquota do CBS, certo? Então, se fazer a opção para calcular por fora em setembro, logo terá que fazer o cálculo do CBS, ICMS, comércio, e ISS, serviço. É isso? Então, veja... São 3 perguntas aqui. O que acontece é o seguinte, a CBS é o que vai substituir PIS e COFINS, ok? O IBS vai substituir o ICMS e o ISS, ok? Então, o que ele está questionando? Em 2027, só terá a alíquota do CBS. Exatamente isso, certo? Sim. Então, se fizer a opção para calcular por fora em setembro, logo terá que fazer o cálculo do CBS. Na verdade, veja, se ele evidentemente deve estar se referindo a uma empresa do Simples Nacional em 2027, ok? Então, ele deverá estar não no anexo 1 ou 2, se for em comércio ou indústria, mas aparentemente ele tem serviço também, que está escrito aqui, ISS, aí seria o anexo 3, 4 ou 5. A partir de 2027, se ele fizer o recolhimento por fora, é o exemplo que eu dei antes, quer dizer, ele vai, se ele tomar insumos, seja para revenda, né, ou ele pode até tomar serviços como insumo, aí, se ele recolher por fora, ele poderá se creditar, ok? Será então ele vai estar entre 6% e 7% de CBS em 2027 e pagando no débito e se creditando dos seus insumos, sejam das mercadorias, né, para revenda ou até do serviço como insumo. Muito bem.
E o ICMS, bom, ele falou que tem, aparentemente ele também presta serviço. O ICMS e o ISS, eles serão substituídos pelo IBS, que começa em 2029. Então, o que vai ser calculado em 2027 vai ser a CBS. Exatamente. Temos mais perguntas? E nós, né? E para nós, escritórios de contabilidade que prestam serviço para PJ? Olha, escritório de contabilidade que presta serviço para PJ. Veja só, então quem perguntou é uma contadora, como eu. Exatamente. Veja, então ela deve saber, né, como nós contadores sabemos, nós contadores que temos escritórios, né, o grande insumo, né, o grande custo que nós temos é a folha de pagamento, é a mão de obra, tá? Ok, a gente paga aluguel do conjunto onde estamos estabelecidos, a gente paga sistemas, paga tecnologia, mas tudo isso fica, eu diria, bem atrás do que fica a folha de pagamento, ok? Então, veja, um escritório de contabilidade que tem uma folha de pagamento de aproximadamente 33% do seu faturamento bruto está bem, na minha opinião. Está muito bem. Só que tem casos que ele pode ter, às vezes tem menos tecnologia, chega a 40%, 45%, aí já não está tão bem. De qualquer maneira, o grande insumo é a folha, é a mão de obra. Aí teria que ver, aquele restante que sobra, o que é? É a tecnologia, material de escritório e tal. Isso teria que fazer a conta, mas de um modo geral, tá, eu diria que a tendência é ser mais vantajoso fazer o recolhimento por dentro, tá? O que pode, a tendência, não é? A não ser grandes escritórios, né? Porque, veja, existem escritórios que têm 50, 100 funcionários, aí é outra escala de operação, tá? Mas, no modo geral, os escritórios de porte pequeno, médio, que estão no Simples, eu diria que a tendência é fazer o recolhimento por dentro. De qualquer maneira, tem que ser feita essa análise. Pelo menos é o que eu estou vislumbrando no meu próprio escritório. Maravilha. Temos mais uma pergunta. O colega falou sobre a desistência da opção por dentro ou por fora em novembro. Mas essa desistência não seria desistir do regime do Simples Nacional para o primeiro semestre de 2027? Pode ser também feito isso. Veja só, o que acontece é o seguinte, são duas opções. A primeira é a adesão ou saída do Simples Nacional, que é a antecipação daquela opção que era feita em janeiro, ela está sendo antecipada para setembro. Todos os anos vai ser assim. Essa opção, ela poderá ser revertida até em novembro, até 30 de novembro. Então, o que o colega falou sobre a desistência da opção por dentro ou por fora. Ok. Mas essa desistência não seria desistir do Simples. Veja só, essa desistência do Simples Nacional, ela poderá ser feita da opção, tanto a opção de entrar como a opção de sair do Simples, tá? Em novembro de 2026. Ele está perguntando se não seria essa de sair do Simples? A pergunta é assim, ó, mas essa desistência, no caso, por dentro ou por fora, não seria desistir do regime, abro aspas, Simples Nacional, para o primeiro semestre de 2027. Agora eu entendi o que ele... Veja, a desistência é para sair, sim. Isso que ele falou está certo. A opção do pagamento por dentro ou por fora, essa não tem como desistir. Talvez tenha havido esse mal-entendido. O que ocorre é o seguinte, é isso aí que ele está dizendo. Em novembro, quem fizer a opção de entrar ou sair do Simples em setembro, poderá reverter essa opção em novembro. Ok. Então, a empresa
que não está no Simples optou por entrar no Simples em janeiro. Ah, se arrependeu, poderá reverter isso lá em novembro deste ano. A empresa que está no Simples fez a opção para sair em janeiro. Se arrependeu, poderá reverter isso lá em novembro. A empresa que está no Simples e quer continuar, não faz nada, automaticamente ela vai manter. Essa reversão é até novembro, dia 30 de novembro. Com relação à opção por dentro e por fora, tá? Isso não haverá reversão. Talvez tenha havido esse mal entendido. O que ocorre é que essa opção, o que ele está escrevendo aí está certo, mas, veja, ou eu não me expressei correta, assim, com muita clareza, mas ele observou bem. Essa opção do IBS-CBS, por fora ou por dentro, a ser feita em janeiro, agora, ela vai prevalecer para as empresas que estarão no Simples em janeiro, ok? Tanto as que estão optando para entrar em janeiro, quanto as que estão no Simples hoje e vão continuar. Então, a empresa vai optar agora em setembro, ok? Essa não tem reversão. Porém, essa opção, ela é semestral. Então, veja só, a partir de janeiro, se a empresa optou para fazer o recolhimento por fora, vai ser de janeiro ela tem de janeiro, fevereiro e março para reavaliar, e aí lá em março de 27, ela fará a opção relativo a CBS e IBS por fora ou por dentro para o segundo semestre de 2027. Então, veja, essa opção por fora ou por dentro, ela vai ser feita semestralmente, nos meses de março e setembro, relativamente ao semestre seguinte. Ok? Não sei se consegui me expressar com clareza agora. A reversão é apenas, é isso mesmo que ele escreveu, é apenas para a opção ou a saída. Quem vai entrar, optou por entrar, ou quem já está e vai continuar, vai escolher por dentro ou por fora, agora em setembro. E aí vai ser assim. Aí tem até março, tem janeiro, fevereiro e março. Reavaliou, optei por fora, não era necessário, estou pagando mais. Em março faz a opção para pagar por dentro a partir de julho, no segundo semestre. Maravilha, Celso, ficou bem claro. É isso mesmo, exatamente. Muito obrigado. Exatamente. Tem mais uma pergunta aqui de uma colega, Silvana Mello, ela pergunta o seguinte: bom dia, mas os escritórios pequenos, falando de escritório de contabilidade, se não optarem pelo CBS DAS por fora, os clientes PJ não se creditarão? E agora? Não, veja só, primeiramente, os clientes PJ que se creditam, porque, veja bem, se o cliente PJ do escritório de contabilidade é uma empresa do Simples Nacional fazendo o recolhimento por dentro, ele não vai tomar crédito nenhum. Aí não há tomada de crédito. Agora, se o cliente PJ é uma empresa do Simples que faz o recolhimento por fora, aí ele toma crédito, sim. Agora, veja só, mesmo que o escritório, veja, isso não vale apenas para escritório, mesmo que o escritório de contabilidade faça o recolhimento por dentro, quem tomar o serviço, que seria o cliente, ele vai tomar crédito, sim. Não é que não vai tomar crédito nenhum, ele vai tomar crédito, porém, ele vai tomar um crédito de um valor menor, que são as alíquotas que estão dentro da DAS. Né, que são, então, por exemplo, no exemplo que eu citei agora há pouco, de uma empresa que está, vamos dizer, pagando aproximadamente, vamos dizer, 15% do Simples Nacional e fatura algo de 70, 80 mil por mês, por exemplo, uma empresa de comércio, ou mesmo uma empresa de, vamos dizer, uma empresa de serviço no anexo 3, que fatura na faixa de 80 mil por mês, ela está em 15% aproximadamente de DAS. Desses 15%, aproximadamente 4 a 5% hoje. Hoje não. Hoje. Não, em janeiro vão ser, isso já está definido, vai ser o IVA dual que vai estar embutido. Ok? É um valor menor, é uma alíquota menor,
em relação a ela recolher por fora. Então, quem tomar o serviço, que é o cliente dela, do escritório, vai se creditar sim, porém de um valor menor. Não é que não vai se creditar de nada. Isso se o cliente dela for uma empresa que toma crédito, sendo do Simples Nacional com recolhimento por fora também, ou do lucro presumido ou lucro real. O que pode acontecer, veja só, se for uma empresa, o que pode acontecer é uma pressão, uma solicitação e uma pressão dos clientes, né, das empresas, dos PJs, que são clientes dos escritórios de contabilidade, para que o escritório faça o recolhimento por fora, para que eles tomem um crédito de valor maior. Isso pode acontecer, não é? Isso é uma coisa que vai ter que ser, enfim, vai ter que ter um ajuste de mercado aí nesses valores que vai passar a valer a partir de janeiro. César, aproveitando esse gancho, né, todas essas informações que você está trazendo para a gente aqui, agora eu quero fazer algo mais pensando no contador, né? Vocês que estão aí na frente dessa jornada da reforma tributária, como contador, pode se posicionar na hora de conversar com o seu cliente sobre IBS, CBS, por dentro, por fora, híbrido? Como que é a melhor forma de se posicionar quando você está conversando ali com um cliente, no caso com o empresário, explicando para eles essas demandas? Qual que é a melhor forma de posicionar nesse momento? Porque é um assunto que mexe no bolso, né? A gente sabe que vai mexer no bolso de algumas pessoas, e quando mexe no bolso, as pessoas têm o hábito de não gostar. Como que o contador vai conseguir traçar ali um planejamento, explicar para ele qual é a estratégia que você vai adotar aí no escritório? Veja, primeiramente é preciso que a gente consiga que os nossos clientes, os empresários, estejam dispostos, porque veja, isso tudo é muito novo, e muito empresário, ele está no seu dia a dia fazendo suas vendas, eles ainda nem se ligaram e não têm a consciência desse problema. Então, nós, contadores com o escritório, eu aqui, estamos fazendo um trabalho junto aos clientes, né, e isso envolve, vamos dizer, comunicados e tal, explicando o que acontece. Agora, veja só, feito isso, a gente vai conversar com o cliente. Veja, uma explicação verbal para um cliente é uma coisa complicada, porque, veja, o mundo do cliente é o negócio dele, as vendas, o produto, o serviço. Essa questão tributária, nem todos, alguns sim, mas nem todos, eles às vezes nem estão interessados em querer entender. E essa explicação verbal é complicada de dar, principalmente quando envolve uma série de detalhes. Então, em minha opinião, eu acho que a melhor forma de colocar isso para o cliente é de forma visual, ok? É ter na tela simulações numéricas e gráficos aonde ele veja. Então, veja só, se tiver, veja, quadros numéricos é uma coisa meia antiga, mas vamos dizer, demonstrações numéricas associadas a gráficos, ok? Visuais, eu acho que esse é o melhor sistema, porque aí ele vê, bom, a sua situação hoje se você vender 100 mil, você vai ter tá aqui o seu resultado. Se você optar por fora, os mesmos 100 mil, você vai ter esse custo, chegou nesse resultado. Então você tem por dentro e por fora. Por que um dá menos, o outro dá mais? Pelos motivos tais, é tudo de forma visual, aonde vou ter alguns poucos demonstrativos, o mais sucinto possível, né? Porque não adianta chegar para o empresário, nós contadores adoramos um quadro cheio de números, mas os empresários, eles não têm, eles nem querem ver isso, eles querem uma coisa sucinta, aonde eles enxerguem efetivamente as diferenças desses resultados. Então, em minha opinião, acho que essa é a melhor forma, é ter uma reunião mostrando visualmente, numa demonstração numérica sucinta, com gráficos, aonde ele possa efetivamente enxergar essas diferenças em termos de carga tributária. E veja, mas isso tudo é precedido de uma análise que nós fazemos
do cliente, porque o nosso cliente a gente conhece a operação, a gente conhece a estrutura de custos, a estrutura de despesas, as vendas. Então, com esses dados, a gente tem condições de fazer nossas simulações internas, porque nós temos ferramentas de simulação, tanto planilhas que nós desenvolvemos internamente, nós mesmos, quanto ferramentas que já existem no mercado, que fazem essas simulações e dão demonstrativos. Então, com o conhecimento que temos de nosso cliente, de sua estrutura de receita, de custos, despesas e etc., com nossas ferramentas de simulação, e tendo uma apresentação visual sucinta, bem esquematizada e com gráficos, o cliente vai enxergar. E aí, então, a gente vai fazer a nossa recomendação. E enfatizando que tudo isso é uma coisa que poderá, vamos dizer, a gente ainda vai ter que esperar a alíquota ser divulgada lá em novembro e tal. Então, essa é a forma que nós, aqui da NTW São Paulo Faria Lima, estamos fazendo com os nossos clientes, não é? Porque, olha, falar tudo isso verbalmente para o cliente, precisamos de uma reunião, aí fala tudo isso, nossa, o cara ele vai dizer, meu amigo, eu não entendi nada. Não entendi nada. Tá? Isso, uma verdade. Tá? Tem que ser uma coisa bem sucinta e bem esquematizada, para despertar o interesse do cliente, tá? Porque inclusive, verbalmente é complicado. Complementando, e aí eu vou... É só falar assim, olha, você vai ter um impacto na sua carga tributária. Você vai tirar mais dinheiro da sua carga. Começa por aí. Assim, aí mostra para ele, né, de uma forma visual sucinta. Aí ele vai se interessar. A gente sabe disso na prática, que é o que acontece. Exatamente. Inclusive, o comentário da Leila aqui deixou perfeito, César. Ótima explicação sobre o escritório de contabilidade. Importante analisar a nossa carteira também, se a maior parte for cliente do Simples Nacional. Não justifica pensar em cálculo por... Faltou um complemento aqui, não se justifica pensar em cálculo. Mas muito obrigado, Leila, pela sua contribuição, muito legal mesmo. E dentro disso, César, o que eu estou percebendo, né, conversando com você aqui, com outros contadores aqui da rede NTW, que temos falado muito sobre isso, é que o contador, ele vai ser o estrategista do empresário. E vão precisar conversar mais com o empresário e vão precisar se reeducar também, entender que a posição do contador se torna o seu maior aliado. Porque, como você disse, vocês detêm a maioria, ou se não todas as informações contábeis do cliente. Então, a necessidade de um contador estar ali do lado a lado. Inclusive, eu gostei muito do comentário da Leila, que ela falou, importante analisar nossa carteira também, porque ali pode ter oportunidades de rever negociações, de rever estratégia. Então, eu percebo que o contador que se posicionar nesse momento como alguém consultivo, pronto para apresentar esses gráficos, esses dados de forma mais sucinta, de forma que possa mudar essa cultura também dentro do nosso país, vai ser muito interessante. Pensando nisso... Pode falar. Não, pode falar. Pensando nisso, eu vou aproveitar uma pergunta que chegou aqui rapidinho. Qual sua estratégia para repassar custos ao cliente? Essa é a pegadinha. Olha, eu vou dizer uma coisa, Roberto Faria. Olha, eu vou dizer uma coisa. Vai ter que ser cobrado, né? Obviamente. Veja, eu acho que essa questão de custo, o que acontece é o seguinte, eu acho assim, isso... o importante, você sabe, né? Nós contadores que temos escritórios, a gente sabe que existe o cliente que procura preço e existe o cliente que quer tranquilidade, não é? Então, veja, quando o nosso cliente vê valor no nosso serviço, ele vai pagar. Então, tem que ter um equilíbrio. É óbvio, se eu chegar para um cara que paga X, eu dizer para ele, olha, para eu fazer uma avaliação, se você tem que ficar por dentro, por fora, etc., eu vou te cobrar 50X, isso não é razoável, não é? Mas, assim, eu acho o importante é conseguir transmitir aos clientes o valor
da coisa, o valor do serviço. Então, os clientes que veem esse valor, eles terão a tendência natural de aceitar uma cobrança relativamente a essas avaliações, porque são clientes que já têm um certo tempo no escritório, já conhecem a nossa rotina, já existe uma relação de confiança, né? Então, esse tipo de cliente, realmente, ele vai, vamos dizer, concordar com uma cobrança para que essas avaliações sejam feitas. Eu tenho essa expectativa e acredito realmente nisso. Agora, você sabe, né? Todo mundo tem cliente que só quer saber de preço. Esse aí muda porque vai pagar X a menos. Com esse a conversa é um pouco mais difícil, mas eu acho assim, a coisa tem que ser vendida como algo que ele vai entender que aquilo, ele está vendo valor, quer dizer, ele vai ter uma luz para se guiar, né? Ele tem que sentir, ele tem que ter essa confiança, né, no contador. É como quando você vai levar o seu carro no mecânico, né? O mecânico te diz, olha, quebrou a bomba não sei da onde e tal, tem que trocar. Você não, ou você confia ou você vai embora, procura outro. Não tem? Então, muitos clientes é assim, essa relação de confiança que vem com o tempo, eles têm que ter com o contador. Eu estou indo por aí. É uma estratégia baseada na confiança que eles já têm e na minha razoabilidade de cobrar um valor justo e adequado. Quer dizer, não é nem querer chutar lá em cima, ou também ser de graça ou baixo também não dá. Tem uma coisa que esteja dentro de uma balança. Pelo menos é por aí que eu vou tentar caminhar, que é o que eu tenho feito até hoje, né? Bom demais, irmão. Obrigado, Roberto. Roberto está lá na Lapa, né, em São Paulo. Pois também. Eu ia dizer, ele está... Olha, Roberto, é quase meu vizinho, tá? Eu tô, daqui para Lapa sei lá, 15 minutos, vai. Vou te fazer, vou te visitar, Roberto, tomar um café com você. É uma oportunidade. Abraço, Roberto, nosso colega aqui. Presencialmente, né? Porque estamos tão perto. Isso aí, gente. Então, essa nossa live, gente, foi vamos dizer, nosso bate-papo sobre o assunto que o César trouxe para vocês. A ideia é que a gente possa se complementar, as perguntas de todos é super válida, porque cada um traz uma novidade. Ainda é um assunto em debate, né? A gente sabe quando que vai acontecer, como foi mencionado pelo César, não temos a alíquota definida claramente, mas a gente já tem um caminho a se pensar, né? O importante é o contador NTW da rede estar preparado para responder bem o cliente, para atender com diferença, para fazer realmente uma análise estratégica de como está a empresa do seu cliente. Porque a gente estar na frente é isso. Pega as informações, vamos conversar, né? Pega a sua carteira, como lembrou a Leila, vamos analisar. Fulano, vamos conversar sobre o seu negócio? Você está fazendo dessa forma, hoje está desse jeito, mas amanhã nós vamos ter que mudar o pensamento. E aí, você está preparado? Porque pode mexer no seu bolso. Então, a ideia que você trouxe de falar de tributação e tudo mais, de valores, pode ser interessante. O que não pode, né, é a gente criar um terrorismo também sobre isso, para que lá na frente a pessoa pense, mas fizeram muito terrorismo e não é bem assim. E o que o César trouxe para a gente aqui foi uma explanação muito bacana, muito simples, que as opções estão claras, faça se for conveniente, se não, não as faça, né? E vai escolhendo aí qual modelo é mais interessante para você semestralmente. Existem aquelas que são fixas, existem aquelas que podem se mover durante o ano. César, dentro disso, para a gente ir aqui para os finalmente, se tiver mais perguntas, pode mandar aí, gente, que a gente vai respondendo, tá joia? Tá muito gostosa a live. Mas eu queria que você deixasse, assim, esse fechamento aqui desse primeiro momento do César falando sobre Simples Nacional com a gente. O que você deixaria de mensagem final para os nossos contadores, empresários, PJs, pessoas físicas que estão aqui no Brasil passando por esse momento? Pois é, Fabiano, sabe que é a segunda live que eu estou fazendo. A primeira foi da inauguração da minha unidade e essa aqui está sendo a segunda. Espero que outras virão. Mas
Eu acho que o importante é estabelecer uma relação de confiança com o cliente, ou seja, o cliente confiar, não é? E isso tem a ver com a percepção que o nosso cliente tem da gente, não é? Então, nesse ponto, eu acho que é importantíssimo a tecnologia, ter sistemas que agilizem essa entrega para rodar, eu não quero dizer rodar como uma linha de produção, mas ter uma linha de produção tecnológica para processar com as devidas conferências, fazendo todo o compliance rotineiro mensal, e o cliente receber isso. Porque, veja só, quando o cliente sente essa confiança, ele relaxa, ok? E ele está ali recebendo todo mês as suas guias, os seus balancetes, seus balanços, sua DRE. Então, isso é uma coisa que vem com o tempo. Quando há essa relação de confiança, inclusive, facilita a estratégia de fazer uma cobrança adicional, não é? E, enfim, o importante é o que eu sempre digo, né? O cliente, ele tem que, vamos dizer, ele tem que receber a tranquilidade, não é? De um contador, ou seja, rodar normalmente, sempre, ok, problemas acontecem, erros acontecem, mas assim, rapidamente serem corrigidos para que a percepção do nosso cliente seja uma percepção boa, uma percepção que valorize o nosso serviço. Eu acho que é por aí, não é? E isso acaba gerando uma formação de uma carteira. Eu tenho clientes de muitos anos, né? Tenho vários, assim, antigos, né? E eu acho que é por aí, não é? E importantíssimo nisso é a tecnologia, né? Tem que realmente rodar isso de uma forma tecnológica. Eu sei que isso tem custos de tecnologia, etc., mas tem que ser por aí, senão a coisa fica impraticável. E é isso, e entregar a percepção do nosso cliente tem que ser uma percepção de relaxamento. Estou tranquilo porque eu sei que ali a coisa está sendo bem feita. Essa tem que ser a percepção dele, do nosso cliente. Aí depende de nós criar e fazer essa percepção. O cliente que tem esse sentimento, ele acaba pagando o valor que é o valor adequado, não vou nem dizer muito, é o valor adequado, e fica, porque ele não quer mudar quando tem essa percepção. É por aí é por essa linha que eu sigo na minha atuação, né? E agora com a NTW Faria Lima à frente, não é? A coisa fica melhor ainda, não é? Isso aí. E interessante você trazer isso, a percepção do cliente. Se ele percebe que ele pode dormir em paz, que ele não precisa se preocupar porque tem um contador de confiança da nossa rede, da NTW, você sempre deve usar isso. A rede NTW, a maior e mais premiada, e rede de contabilidade. Então, isso deixa a pessoa dormir em paz, ter ali, fazer os seus investimentos tranquilas. E é essa mensagem que a gente tem que passar no final do dia e também levar para casa, né? Deixei meu cliente tranquilo, fiz uma entrega justa, necessária, e ele indica você para outras pessoas. Sim, então, e cria um canal aí de reputação também. Não, sem dúvida, quer dizer, eu nem vou, eu estou há um ano, nem cheguei a um ano e meio, estou quase a um ano e meio como NTW, não é? NTW São Paulo Faria Lima, e eu nem vou falar o nome do meu escritório anterior, porque continua na razão social, mas, enfim, para o mercado é NTW, que é um nome forte, né? Ou seja, são 35 anos, é uma rede, é um ecossistema, onde tudo o que o cliente precisar, ele encontrará nesse ecossistema, mesmo que eu não tenha na minha estrutura interna, não é? Nós temos no ecossistema da NTW, como estudo fiscal e recuperação tributária, por exemplo, não é? A parte de paralegal também, e várias outras. Eu acho que é um nome forte para a gente que está na rede e faz parte da rede, realmente nos colocarmos no mercado
e prospectar, fazer a nossa prospecção. E o boca a boca vale muito, viu? Ainda funciona. Eu acho que o marketing digital, ele é indispensável. Mas, assim, eu acho que o marketing tradicional, que é ir a eventos, procurar seminários, assim, dar palestras gratuitas em locais, tipo Associação Comercial e outras associações, isso ainda funciona, não é ruim, não, isso aí, tá? É bem Mas é isso. interessante, E o né? principal, o cliente ter a percepção de que é o valor do serviço. Ele tem que estar satisfeito e tranquilo com isso. É por aí. Maravilha, excelente fala, César Julien. Muito obrigado aqui por esse momento que você se dedicou. A gente está preparando esse momento já tem um mês. Muito bom. Pessoal falando aqui, parabéns pela live, pessoal, muito esclarecedor. Esse nosso momento, obrigado. Super aula. Aqui o Fausto falando. Vamos marcar um café. Vem sim, será um grande prazer. O Roberto te convidando aí para um cafezinho. Então, Eu assim, vou entrar em gente, contato com ele. a gente está finalizando aqui esse primeiro momento. O César vai voltar em outras oportunidades, trazendo mais assuntos. Quem sabe aí, lá em setembro, a gente fala mais um pouquinho, né, César? Trazendo aí, já vai estar no furacão mesmo, né? Tudo acontecendo. E eu agradeço a todos vocês que participaram com a gente. A gente teve uma audiência muito bacana aqui dentro da nossa live. E até a próxima com vocês. E muito obrigado mais uma vez, César. Ótimo dia por aí. Obrigado, Fabiano. Obrigado a todos que estão vendo, que eu não sei quem são, só sei só do Roberto, que eu estou sabendo agora, mas muito obrigado, foi uma grande satisfação. Até mais, gente. Ótimo dia para vocês. Até mais, tchau.